Valeu, Mauro. Ok. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como a gente nunca sabe a que horas a gente vai ser assistido, nós cumprimentamos de uma maneira ampla, geral e restrita. Hoje nós temos o Yuan, do Canadá, e a Denise Motadal, que também é brasileira, não, é brasileira, e eles vão se apresentar neste momento, porque... vamos lá, Denise, por favor, você começa se apresentando? Pois não. Bom dia, boa tarde, boa noite para todas, todos e todas. Raquel e Mauro, companheiro Iwan. Então, eu sou Denise Motadal e sou a secretária subregional da Internacional dos Serviços Públicos no Brasil. A ISP é um sindicato global que representa trabalhadores de serviços públicos ou de natureza pública em diversos países do mundo, em cerca de 134 países. Temos 30 milhões de entidades filiadas no mundo todo. Bom dia. Yuan? Um prazer, valeu pelo convite. É sempre um prazer conversar com o público dessa maneira. Meu nome é Yuan Gibb, eu trabalho como assistente regional. Quero dizer, desde Canadá até o fundo da Argentina. Essa é a nossa região na ISP, na Internacional de Serviços Públicos. Além das responsabilidades regionais, eu tenho responsabilidade para nossas relações globalmente com as multinacionais, inclusive as empresas de energia, de água, de saúde. Então, e por falar nisso, hoje nós vamos focar um pouco o fato da Câmara Brasileira ter aprovado a MP da capitalização da Eletrobras. Que parece a vocês isso, gente? Quem começa? Denise começa? Posso começar. Por favor. Muito ruim, Raquel, porque nós estamos enfrentando uma pandemia no Brasil, certo? Então, se privatizações em momentos de, digamos, naturalidade, né, já são ruins, porque, em geral, se privatizam empresas públicas que poderiam, se os investimentos corretos nelas fossem feitos, funcionar adequadamente e, além de garantir a soberania nacional, ampliar o acesso a diversos serviços, desde serviços de saúde, educação, assistência social, água, energia, gás, para colocá-las sob gestão de empresas, né, sob gestão do setor privado, que visa, infelizmente, esse é o papel do setor privado e do mundo empresarial, o lucro, e não a ampliação dos serviços, a transparência, a participação social. Em um momento de pandemia, e tratando-se de setores essenciais, como, por exemplo, nós estamos vendo no Brasil a questão da água e a questão da energia, pior ainda, porque é um momento em que a população, para se proteger, precisa de serviços acessíveis de água, esgoto e energia. Então, a privatização da Eletrobras vai neste contexto, num contexto de entrega de empresas públicas rentáveis, acho que é importante ressaltar isso, e que poderiam estar garantindo acesso gradualmente, né, cada vez mais gradual e amplo para a população a estes serviços. Então, é com muita tristeza e com muita indignação que nós vemos a Eletrobras caminhando para a privatização. E ainda por cima, com capital dos trabalhadores canadenses, não é, Iwan? Provoca uma sensação de indignação mesmo, porque depois de mais do que 30 anos desse tipo de política entreguista, de construir um patrimônio coletivo público e de entregar para esse preço tão baixo alguma coisa que é tão importante
para a gente, além da parte financeira, politicamente, é péssimo isso. Não existe país do mundo que entregue esse tipo de infraestrutura para o mercado privado. Dito isso, na ISP a gente representa, a gente inclui trabalhadores da base de empresas particulares de energia. Quando foram privatizadas, a rede no Chile, por exemplo, a Enel é muito importante lá, é uma empresa italiana. Mas a gente vê sempre, em todos os casos, ao redor do mundo. A gente constrói, a gente como cidadão, trabalhador, a gente constrói uma infraestrutura, um patrimônio que é público. E investir nisso ao longo dos anos. E entregar isso para o mercado privado, que faz o quê? Que não vai manter essa infraestrutura da mesma forma que a gente quer, que vai tirar um lucro, sai correndo com o dinheiro e deixar sucatear mesmo, é lógico, sucatear a infraestrutura que foi tão caro e que foi construída com tanto investimento de dinheiro dos trabalhadores, da base, da classe trabalhadora. Do dinheiro do público mesmo, e eles saem correndo com esse lucro. A lógica de tirar lucro de alguma coisa que é tão essencial para o povo em si, mas para o desenvolvimento econômico, provoca uma sensação muito forte de indignação. A gente fica indignados mesmo. E é importante destacar nesse contexto que muitos governos, depois de ter assinado contratos de parceria privado-público, de ter privatizado totalmente, a gente tem uma variedade muito grande de experiências nesse sentido. Mas muitos governos ao redor do mundo, o que a gente tem visto recentemente, eles querem voltar para trás, eles querem tomar esses recursos de volta. Péssimo para a população em si, mas também é péssimo no sentido de desenvolvimento econômico. Como você vai desenvolver uma estratégia sem ter confiança que você consegue construir uma rede de eletricidade, de água, de saúde, de todos esses serviços públicos? Como você consegue? Você não vai conseguir desenvolver uma estratégia econômica de desenvolvimento mesmo para a população, sendo de direita ou sendo de esquerda. Tanto faz nesse sentido. Você não vai ter as ferramentas na mão para desenvolver políticas boas para crescimento e para desenvolvimento do próprio povo. O que a gente tem visto recentemente é que muitos governos, tanto de direita quanto de esquerda, estão retomando esses serviços essenciais. Eles estão tomando de volta. A gente tem centenas de casos, de experiências disso ao redor do mundo. Que coisa. Denise, você quer comentar isso? Eu quero comentar. Primeiro, eu quero dialogar com a sua pergunta anterior, né? Quando você diz isso com o dinheiro dos trabalhadores, exatamente. Depois o Iwan vai falar um pouquinho mais disso, porque ele está bem envolvido nessa articulação, mas, por exemplo, no caso da SEDAI, da Companhia de Água e Esgotos do Rio de Janeiro, o fundo de pensão dos trabalhadores canadenses é um dos compradores da SEDAI, o que muito nos revoltou. E fizemos todo um diálogo com os sindicatos do Canadá, com a Central Sindical Canadense, até porque a ISP, por ser uma entidade internacional, tem sindicatos filiados no Canadá, para que pressionassem, e estão pressionando, o fundo de pensão canadense para que recue, não assine a compra da SEDAI, porque é dinheiro do trabalhador canadense sendo utilizado para prejudicar trabalhadores brasileiros e o conjunto da população. Eu tenho uma amiga, Denise, pois não? Eu tenho uma amiga que dá aula numa faculdade em Quebec, né? E ela disse que a taxa de sindicalização no Canadá é de aproximadamente 30%, né? Existem muitos fundos de pensão que investem em negócios internacionais e que os membros não sabem, né, em que estão sendo investidos esses fundos. É verdade?
Ou, Eu consigo explicar um pouco sobre isso. por favor. Tá. Na verdade, tem vários fundos, sim, e tem um fundo público que é muito grande, que é nacional. E cada província, como se fosse estado, em nosso caso, cada província tem próprio fundo também. E são esses fundos que estão investindo na infraestrutura brasileira, mas na América Latina. Esse fundo, inclusive, é chamado CPP, o Plano de Pensão dos Canadenses, a Canadian Pension Plan. E esse fundo nacional tem um escritório em São Paulo, na Faria Lima. Por quê? Porque é um escritório para a infraestrutura da América Latina inteira. A sede deles para a América Latina fica aqui em São Paulo. Então, esse fundo, a versão de neoliberalismo no Canadá fez o que lá? Tirou totalmente a parte da classe trabalhadora, é a parte política, classe política, os políticos mesmo, os representantes do povo, do gerenciamento dos investimentos deste fundo. A versão local no Canadá do neoliberalismo fez isso com esse fundo. E fez o quê? Só profissionais do mercado financeiro, banqueiros, que estão gerenciando esses fundos com um propósito, um único propósito, que é o quê? Maximizar o lucro. Antigamente, eles usavam este fundo para apoiar desenvolvimento econômico em outros países, para conseguir que a rede de fornecimento de água alcançasse lugares que não davam lucro e tudo isso. Faziam isso. Hoje em dia, não. Toda a responsabilidade para a parte social foi cortado no Canadá. E cada vez mais a gente tem visto que esses investimentos são agressivos. Tinha bastante dinheiro, na verdade. Um caso excepcional que a gente consegue destacar nesse caso é que esse mesmo fundo do Canadá tinha investimentos milionários nas empresas de cadeias particulares nos Estados Unidos. E no governo Trump, nos Estados Unidos, eles estavam fazendo o quê? Colocando criança na cadeia, separando as famílias. E o fundo de pensão do Canadá estava lucrando em cima disso. E os sindicatos de lá, a classe trabalhadora de lá, os militantes de lá, os movimentos sociais organizaram uma campanha nacional para exigir a retirada desses investimentos. Que absurdo que você lucra em cima disso. E destacou na mídia, e finalmente uma representante do fundo admitiu publicamente: estamos preocupados com nossa reputação, sim. Apesar desse mandato de maximizar o lucro, exigência de maximizar o lucro sempre, admitiu publicamente, sim, estamos sensíveis nesse sentido de reputação. E justamente nesses meios que a gente está encaminhando, a gente fez uma parceria conseguimos fazer ponte entre as entidades brasileiras, né, no caso de SEDAI, Sistema Público de Água do Estado do Rio, e os sindicatos canadenses, os sindicalistas canadenses que representam trabalhadores e trabalhadoras que trabalham com água também, serviços públicos, e outros aliados dos movimentos sociais, para participar na campanha internacional, porque é justamente o que a companheira Denise destacou. O que eles fizeram no caso do Rio era tirar 4 blocos somente da parte mais lucrativa no Rio. É esse chamado lucro. Que vai sair do sistema agora como lucro para o fundo de pensão, para o mercado financeiro, fazia o que antes e faz o que quando o sistema permanece nas mãos públicas. Você usa esse chamado lucro para fornecer serviços de água e esgotamento nos bairros mais distantes, nos bairros mais pobres, onde não tem a mesma capacidade de pagar a conta. Faz sentido, são investimentos horizontais e nem tem que limitar isso a somente água. Você consegue usar esse politicamente, como nossos representantes políticos sabem bem, melhor do que eu, você consegue usar esse dinheiro, arrecadar esses fundos e usar para investimentos na saúde, nas outras coisas, nos outros serviços públicos essenciais para alcançar mais pessoas. E isso que está sendo retirado. Eles tiraram uma parte mais lucrativa do sistema, separaram em 4 blocos, e esse fundo de pensão no Canadá é o dono agora, esse fundo,
de uma empresa brasileira chamada Iguá Saneamento. Essa Iguá, mais do que 87% dessa empresa, agora, nesse momento, pertence aos canadenses. BNDES, um outro absurdo desse leilão desses serviços públicos, é que mais do que 10%, 10,8%, de Iguá, quem é o dono desse quase 11%? BNDES. BNDES que organizou o leilão. É muito absurdo tudo isso. E tem que ser investigado. Então, o que a gente está exigindo é que os companheiros do Canadá façam uma campanha pública para que o fundo tome conhecimento que o público no Canadá é os mesmos trabalhadores de base que têm os fundos de aposentadoria deles gerenciados para esse povo, que eles falam para a Iguá, comunicar claramente para a Iguá, a empresa brasileira, para que eles não assinem esses contratos de privatizar a água e serviços de saneamento do Rio de Janeiro. É isso que a gente tem conseguido. Eles estão participando ativamente na campanha e tem sido publicado na mídia no Canadá várias vezes. A gente está tentando aumentar essa pressão para exigir que eles não assinem esses contratos. Que legal. Denise, a gente interrompeu você. Você quer retomar? Tranquilo. Não, é mais complementar no sentido de que toda essa luta na qual estamos envolvidos e tentando reverter a privatização da SEDAI, ela é uma luta coletiva e muito forte, que tem muitos movimentos envolvidos. Não estamos sozinhos nela, o movimento sindical não está sozinho nessa luta. Nós temos aqui no Brasil a Confederação Nacional dos Urbanitários, a Federação Nacional dos Urbanitários envolvida, assim como os sindicatos do Rio de Janeiro, o Sindiáguas, o Estaequinon, mas a gente tem o MAB, que é o movimento dos atingidos por barragens, a gente tem o ONDAS, o Observatório Nacional dos Direitos e Acesso à Água e ao Saneamento, o FIBRA, que é a Frente Internacional Brasileira contra o Golpe, além de, como disse o companheiro Iwan, dos sindicatos canadenses, o CUPE, e a Central Sindical Canadense. Então, é uma articulação ampla. Os movimentos sociais estão também lutando pela manutenção da SEDAI enquanto uma companhia, uma empresa pública. E, no mais, comentar duas questões, Raquel. Primeiro, ainda sobre a SEDAI, especificamente, os detalhes sórdidos, porque a SEDAI, uma companhia de água rentável, do ponto de vista da rentabilidade pública, e que tem todo um planejamento de ampliação, ou tinha, né, de acesso à água no estado do Rio de Janeiro, veio sendo desmontada desde 2016, talvez a palavra seja sabotada, exatamente para passar para a população uma imagem de incompetência e de ineficácia. Então, são vários os episódios e os traumas relacionados à falta de investimento, ao descaso e até atitudes propositalmente prejudiciais ao funcionamento da companhia para que a imagem dela fosse desgastada, e ela está sendo privatizada porque ali, em 2016, depois do golpe que retirou a presidenta eleita, legítima e honesta, Dilma Rousseff, da presidência, o presidente Michel Temer iniciou algumas negociações com os estados, e para que houvesse o redimensionamento da dívida fiscal dos estados para com a União, fez algumas exigências. E no Rio de Janeiro, a exigência para o remanejamento da dívida do estado foi a entrega, a venda da SEDAI. Então, é um crime colocar uma companhia de água num estado importante, que precisa ampliar o acesso da população à água e ao saneamento, no bojo de uma negociação fiscal e financeira. Então, foi assim que começou a triste história da SEDAI, até chegarmos nesse momento que o companheiro Iwan relatou tão bem. Então, acho que é importante para a gente demonstrar o quanto
as decisões dos governantes estão impactando a situação da SEDAI, porque ela poderia estar sendo ela deveria estar sendo uma companhia onde houvesse investimentos, contratação de pessoal, modernização, ainda mais em meio à pandemia, que assola fortemente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos estados mais afetados. Então, é muito triste a gente acompanhar, né? Causa muita indignação nós acompanharmos o que vem sendo feito com a SEDAI. E a gente sabe que aqui no estado de São Paulo, a Sabesp está indo para o mesmo caminho, né? Está sendo totalmente fatiada e provavelmente o governo do estado vai perder a qualidade de sócio majoritário da Sabesp, porque hoje ela já tem diversas ações, mas provavelmente o governo vai, então, agora perder os 51% de sua maioria, né, na gestão da Sabesp. Então, é muito ruim, junto com a Eletrobras, como você falou, junto com a Companhia de Água de Goiás, enfim, esse desmonte do novo marco legal do saneamento, que vem sendo feito a partir da aprovação, no ano passado, do projeto de lei que empurra para a privatização da água nas cidades e nos estados, vai acabar levando a essa situação. Claro que nós estamos lutando para tentar reverter, não só lutando do ponto de vista político, como de ações judiciais, quanto lutando para que tenham outros governantes à frente dos estados e da presidência do país. Mas o momento é muito difícil, de muita resistência. E a segunda questão que eu gostaria de dizer também lembrar essa questão que o Iwan falou. Muitos países, inclusive capitalistas como os Estados Unidos, não abrem mão de ter a maioria das ações na sua companhia de energia. A Alemanha não abre mão, os Estados Unidos não abrem mão. E o Brasil entrega, assim, a sua Eletrobras de uma forma escandalosa, sem valorizar o controle estatal e público sobre a companhia. O que significa que nós não estamos só falando aqui de lucro, para o capital privado lucrar. Nós estamos falando de perda de soberania nacional. E quando a gente vai olhar essas experiências de privatização ao redor do mundo, a gente percebe alguns motivos pelos quais começa uma onda de reestatização ou remunicipalização de serviços. Um estudo feito pelo Transnational Institute em 2014, junto com a ISP, em parceria com nós da Internacional de Serviços Públicos, pela Federação de Sindicatos Europeus, levantou algumas experiências neste sentido. Acho que uma das mais importantes que nós temos estudado é Berlim, que reestatizou sua água. Fez uma consulta popular, a população falou que topava reestatizar e pagar uma multa por 2 anos pela rescisão do contrato com a empresa privada, mas retomar o controle da água da cidade sob controle social, participação popular e por maior transparência. Aliás, isso contou nos programas dos vários candidatos à prefeitura de Berlim. Não era uma bandeira só da esquerda, tal a comoção e o nível de debate que se alcançou pelo estrago feito pela privatização. E aí, Berlim reestatizou a sua água e ressarciu a companhia às custas de uma multa que o povo pagou na conta de água. Bom, resumindo, olhando para todas essas experiências, o que a gente vê quando são sistematizados pelos pesquisadores os motivos pelos quais, em várias áreas, assistência social, saúde, educação, coleta de lixo, creche, água, energia, são reestatizados ou remunicipalizados serviços? Primeiro, aumento das tarifas. Segundo lugar, na hora de pegar a concessão, as empresas se comprometem a
expandir os serviços, ampliar o acesso, depois que elas estão com a concessão na mão, não se tem a expansão dos serviços, em especial nas regiões mais carentes. Como disse o Iwan, lá na privatização da SEDAI, as empresas ficaram, né, com filé mignon, né, com o que é lucrativo, mas lá nos rincões, nas regiões mais periféricas do Estado, não. Isso vai ter que ser a manutenção pública que fará. Terceiro lugar, nas sistematizações que os pesquisadores fazem nesse estudo de 2014 e que vem sendo atualizado. Não tem transparência, não tem acesso às informações, não tem controle social, participação popular nas decisões. Bom, então, tarifa mais cara, não amplia o acesso aos serviços, não tem transparência, não está interessando em muitos países a privatização. Então, a gente vê Paris e mais 39 cidades da França, a gente vê Berlim e várias cidades da Alemanha, a gente vê a Inglaterra, que passou por um processo de privatização forte nos tempos da Margaret Thatcher e que depois conseguiu a reversão e hoje tem um sistema de saúde, né? O sistema de saúde inglês é bastante respeitado. Alguns serviços que ainda eram privados, por exemplo, assistência social, que foi privatizada, já volta na Inglaterra a ser revista. A gente tem aquele filme do Daniel Blake, né? Daniel Blake, que mostra a deterioração dos serviços de assistência social e previdência na Inglaterra. Então, começa a ter uma onda, devido a essa situação bastante crítica, de reversão dessas privatizações. Ou seja, o Brasil, no governo Bolsonaro, está na contramão da história. O mundo reestatizando no movimento para recuperar os serviços públicos sob controle público, ainda mais em meio à pandemia, eles estão se demonstrando tão necessários, e o Brasil privatizando. Algo que destaca muito em todo esse contexto internacional, seja em Berlim, em Nova York, em Washington, no Canadá, aqui mesmo, é que não tem apoio no público. O público não apoia esse tipo de política. Antigamente, essas empresas usavam os argumentos de vai melhorar os serviços, aumentar a eficiência, diminuir o boleto que vem no final do mês. Eles nem usam mais esses argumentos. No caso de SEDAI, fica muito nítido isso. Não, foi o governo federal, o governo Bolsonaro, que falou para o estado do Rio. Você quer socorro financeiro, esse pacote de resgatar as contas do Rio? Tem que privatizar. Não tinha argumento de estender os serviços, não tinha nada desses argumentos mais. Tem uma ponte aqui com uma canadense muito querida, muito companheira, chamada Naomi Klein. E final de 99, eu acho que foi em 99, 2000, ela escreveu um livro chamado No Logo. E ela, depois desse livro, ela ficou famosa. Ela escreveu um livro sobre os choques no capitalismo. Choque sentido natural, para começar. Choque sentido furacão, alguma coisa dessa que retirou o povo caiçara da costa de um país. E o que acontece nesses momentos de choque? As empresas vêm depois de que querem construir hotel de luxo e expulsar aquele povo caiçara. Eles vêm depois, de repente a praia está vazia, olha só, não tem nada aqui. Finalmente a gente consegue construir o que a gente queria, investir e desenvolver. Todo aquele povo expulsados daquele lugar histórico que era uma casa deles. O que Naomi Klein, quando ela desenvolveu esse argumento, ela falou, não são só coisas naturais, mas eles organizam choques de propósito hoje em dia, justamente para aproveitar momento de vulnerabilidade nesses choques, para conseguir implementar políticas que estão totalmente contra o povo, que o povo não apoia. Eles aproveitaram muito bem, eles aprenderam isso, eles integraram esse conceito, conhecimento, experiência das faculdades de economia. Eles entendem bem isso. A maior prova disso é Salles em si.
naquela reunião, quando foi gravado, numa reunião que ele falou, vamos aproveitar que ninguém está olhando, passa a boiada. Gente, é justamente esse tipo de coisa, que aproveitar esse choque social, política, econômica, para passar alguma coisa que não tem apoio no público. Outro exemplo muito claro disso é no Sul, no Rio Grande do Sul. Na Constituição do Estado, eles tinham uma cláusula que exigia plebiscito nos casos justamente como privatizar o sistema de eletricidade, fornecimento de água, saneamento. Tinha uma cláusula que você tem que ir até o povo e perguntar se eles querem isso. Faz parte da luta de privatizar esses serviços essenciais, esses serviços públicos, de retirar isso. E eles estão nessa luta no Rio Grande do Sul, justamente para retirar isso, essa cláusula da Constituição estadual, porque eles entendem bem exatamente o que a gente já entendeu, que não tem apoio público, não tem apoio no povão para esse tipo de política. O povo é contra isso. Porque esses argumentos que eles forneciam foram totalmente desmentidos. Ficou muito claro para todo mundo que não funcionam, que aumentam a conta, que eles vão sucateando, que eles vão estragando mesmo uma infraestrutura que foi muito cara para construir, para conseguir fornecer serviços públicos de qualidade para o povo, investimento muito alto isso. E a evidência é muito claro de todo qualquer lugar. Por isso esse movimento de retomar esses serviços nas mãos públicas é internacional, é global esse movimento, porque é muito claro que não funciona e o povo não apoia. Justamente por isso eles estão aproveitando essas crises, nesse caso de forma muito cínica, no caso brasileiro agora. Ele tem essa pressão. Os companheiros do Rio estavam relatando ligações com ameaça de morte, gente. É muito sério isso. Porque no estado do Rio, eles estavam votando para postergar o leilão da SEDAI, para pelo menos inverter a lógica e falar, não, vamos pelo menos negociar esse acesso a esses fundos emergenciais para resgatar a economia antes de tomar a decisão de privatizar qualquer coisa. Eles queriam reverter aquela lógica. Eles ganharam na Assembleia, no Rio, no Alerj. Eles ganharam nessa votação na véspera desse leilão do serviço de água e esgotamento do Rio. Mas o governador foi para cima e falou, não, a gente vai continuar de qualquer jeito, totalmente contra uma votação do povo, dos representantes do povo do Rio de Janeiro. Sim, acho que é importante. Sim, né, Denise, fala. Não, se me permite dizer, por favor. Quando eu estava falando de detalhes sórdidos, eu acabei não citando esse muito importante que o Iwan nos traz. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, votou pela anulação, um projeto de lei aprovou de anulação da privatização da SEDAI. O governador recorreu e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a compra da SEDAI. E agora o recurso está no STF, no Supremo Tribunal Federal. Acho que era só para lembrar isso. Pois não, Ivan? A BNDES é tanto a importância disso para o governo Bolsonaro é tanto que eles montaram uma sala de guerra, o que eles mesmos chamam de sala de guerra dentro de BNDES para tocar essas privatizações. E quando um representante do banco foi perguntado na mídia, alguém perguntou para ele, mas tem muito risco de ter que postergar, de marcar para outra data mais para frente esse leilão de SEDAI. E ele, cara fechado, respondeu, não trabalhamos com delay, não trabalhamos com atraso. Então, é tanto essa confiança que eles vão conseguir que eles nem admitem a possibilidade de não conseguir. Eles estão conseguindo contra a lei, contra o povo, contra a própria dignidade do povo brasileiro. Isso é muito, provoca uma sensação de indignidade mesmo, de raiva também. Passando isso eles na norte com o capital mesmo falam, eba,
perfeito, vamos lá, gente. Temos um aliado nisso. Eles aproveitam nesses momentos que fica muito difícil, é possível, mas fica muito mais difícil retomar esses serviços de volta depois desse estrago. É muito difícil, mas é uma luta constante. A gente luta para prevenir na primeira instância e para retomar de volta na segunda instância quando quando eles conseguem aproveitar esses momentos de crise para conseguir implementar essa agenda e entregar nossa própria infraestrutura. Eu estou falando nossa própria porque eu estou aqui faz 8 anos. É minha infraestrutura também. Eu estou investido nisso. Eu moro em São Paulo. Eu sou gringo, mas eu sou abrasileirado. Eu sinto muito indignado com isso. É nosso patrimônio isso que eles estão entregando nesse preço tão baixo. Tinha um preço mínimo, no caso do leilão da SEDAI, tinha um preço mínimo. Eles conseguiram mais do que dobro do que eles do que eles tinham colocado como preço mínimo. O que isso significa para a gente? Que eles colocaram um preço muito, mas muito baixo para conseguir vender essa filé mignon. E a única pedaço dessa carne, dessa filé mignon, eles separaram em 4 blocos. E o único pedaço que era pouco menos lucrativo não foi vendido. Eles largaram, eles abriram mão e falaram, não, essa não dá tanto lucro, então vamos deixar com o Estado isso. Os outros 3 que eram mais lucrativos, eles venderam por mais do que dobro do preço mínimo que eles estavam pedindo. Aqui a gente fala que estão vendendo a preço de banana, não é? E estão, de fato, privatizando Petrobras, Parará, enfim, tudo, né? Ou as empresas estão saindo do país depois de terem se beneficiado, ou estão vendendo o que sobrou, não é, Denise? Ou... Bom, enfim, Denise também falou da Sabesp, né? Eu sei que a Sabesp tem parte do capital privado também em seus recursos, não é? E eles não têm consertado aqui os vazamentos subterrâneos para poder beneficiar mais o capital privado, né? E parece que às 7 horas da noite, a partir das 7, a vazão da água que vem da Sabesp acaba diminuindo, de modo que quem tem uma caixa d'água grande acaba tendo água durante a noite toda. Quem tem uma caixa d'água pequena, como nos bairros de periferia, né, acaba não tendo água bem na hora em que está chegando em casa e precisaria se higienizar, precisaria de uma série de cuidados, não é? É uma sacanagem, não é, Denise? Sim, e acho que o exemplo que você deu é bem importante, porque quando você recupera essa informação, né, Raquel, de que, olha, ou você tem um armazenamento de água razoável e uma caixa de água grande, para que você consiga, no final da tarde para a noite, fazer todas as atividades domésticas que você precisa, ou não tem, não é reabastecido. Então, a gente vê um exemplo bem concreto, né? Um pequeno exemplo, e como isso, multiplicado em várias cidades, em várias regiões do país, vai causar um efeito bem nocivo, bem ruim na vida da população. Ressaltando sempre que estamos em meio à pandemia, com mais de 500 mil mortos, com vários especialistas falando, vem um rebote, vem uma terceira onda, né? Porque a pandemia não foi embora, então são ondas, né? Não é que ela acabou e voltou, ela oscila, está oscilando para mais novamente, vem uma terceira onda. E não há dó nem piedade, o que impera, o que se sobrepõe a essa lógica. Eu fico me perguntando que Estado é esse? Né? Que Estado é esse? Que governos de plantão sobre o Estado brasileiro são esses? São governos entreguistas que não se preocupam com todo esse contexto social e de acesso aos serviços que nós estamos aqui relatando. Então, é como se esses gestores estivessem de passagem pelo Estado. Eles terminam seus mandatos, vão para outros cargos, como se eles não tivessem
um compromisso com o patrimônio público, com a soberania nacional, com o bem-estar social, com a vida da população a qual eles têm que atender. Então, devido a outros interesses, diversos outros interesses de projeção, de lucro, de articulações políticas, interesses mil, muitas vezes escusos, aquele gestor de plantão não valoriza aquela política pública. Isso é muito ruim, é muito triste, porque nós queremos gestores, governadores, prefeitos, presidentes que se preocupem com uma política de Estado, não de governo, bom, nesse momento que eu posso fazer para aparecer melhor, para gerar um lucro extra aqui, para ter uma visibilidade ali. Eles não se preocupam com uma política de Estado permanente, gradual, que vá melhorando, ampliando os serviços, a participação social, a transparência nas informações. Pelo contrário, é um desmonte. Então, é muito difícil de olhar para essa situação. Nós estamos resistindo, estamos lutando, não estamos sozinhos. Como eu citei aqui, são vários os movimentos, as entidades envolvidas em todas essas lutas. Não só na defesa da CEDAIS, mas da Petrobras, da Eletrobras, enfim, das companhias de água e energia Brasil afora. Em muitos estados, as companhias de energia já foram privatizadas, agora a luta e a resistência está em defesa da não privatização da água, mas, enfim, nós estamos resistindo porque nós temos um projeto de nação, uma visão do país que a gente quer. E o país que a gente quer passa por serviços públicos de boa qualidade, sob controle popular, com participação da sociedade, não esse rumo que o país está tomando. Então, é bem difícil constatar o que está acontecendo, porque a gente não vê pelos gestores que estão no poder. Claro que não dá para generalizar e dizer que isso é 100%, mas a gente vê de uma boa parte dos gestores, eu não falo só de presidência da República e ministros, a gente vê nos estados, né? Boa parte dos gestores preocupados mesmo com interesses imediatistas, de rentabilidade, de acordões políticos, do que com uma política de Estado, que vá acumulando para que um próximo gestor venha e desenvolva essas ações, né? Quando você citou aqui no começo, Denise, você foi secretária de Políticas para as Mulheres, né? Aqui na cidade de São Paulo. Então, fui. E eu sempre tentei preservar o que já se tinha de acúmulo na cidade e inovar com mais ações, mais projetos, mais políticas. Então, é muito triste assistir, por exemplo, agora o desmonte de serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, de fechamento de programas, de projetos, de serviços, porque em vez de acumular, de acrescentar mais verba, mais política, mais inovação, de ir melhorando, vai havendo um desmonte. Esse desmonte vem do nada? Não. Vem dessa visão neoliberal, de que tudo que é privado, de que está na mão de empresas, pode funcionar melhor do que o que é público. Mas, como eu já disse anteriormente, pelas experiências internacionais, então há um estudo, né? Há um estudo internacional forte. Pelo contrário, o que foi privatizado não respondeu gerando serviços mais modernos e de boa qualidade, pelo contrário. Eu lembro que a gente teve em Brasília, faz 2 anos atrás, o Fórum Mundial da Água, né? E a gente foi... Fórum Alternativo Mundial da Água. Fórum Alternativo Mundial da Água. E a gente conheceu um monte de gente de diversos países. E eu lembro de um país da América Latina onde uma mulher contava que, na verdade, ela só podia pagar a água suficiente para eventualmente cozinhar ou para lavar, né? Ela não podia, não tinha recurso para poder pagar as duas coisas. E que, se você pegasse água emprestada do seu vizinho e fosse flagrada, você seria multada. E se você pegasse água da chuva, você também seria multada.
Uau, me chocou terrivelmente essa história, não é? Bom, mas de qualquer modo, a Câmara aprovou a capitalização da Eletrobras com 258 votos a favor, 136 contra e 5 abstenções, e o projeto segue para a sanção presidencial. Vocês acham que dá tempo da gente se mobilizar e eventualmente reverter isso? Temos que tentar, temos que buscar reverter, porque o estrago é um estrago grande. A gente viu, em meio à pandemia, no final do ano passado, a situação do Amapá. O estado do Amapá sofreu um forte apagão de quase 10 dias sem eletricidade, e quem teve que socorrer o estado foi o poder público, inclusive por meio da Eletrobras, né, e da sua regional no norte do país. Então, é preocupante a situação da Eletrobras, e acho que nós temos que fazer todas as gestões e pressões nacionais e internacionais para que isso seja revertido. É difícil? É difícil. É difícil porque, infelizmente, o conjunto dos parlamentares, ou a maioria dos parlamentares que está no Senado e na Câmara, não representa os interesses populares como deveria e se pautou por outros interesses. Infelizmente, interesses muitas vezes particulares, privados, políticos, de acordos, de alianças. Eu voto a favor desse projeto aqui, você vota ali a favor do meu, ou me apoia ali na frente para tal cargo. E, infelizmente, a maioria não se portou, não se posicionou de acordo com o que os interesses da população mereceriam. Porém, nós seguiremos em luta, vamos pressionar nacional e internacionalmente até o último momento em defesa da Eletrobras como empresa pública, Raquel. Perfeito. Yuan? É muito claro em todos esses casos que é totalmente contra os interesses da população e seguimos em luta, sem dúvida. A gente segue na luta em todas as formas. Os companheiras de base de Eletrobras organizando greve para destacar isso para a população. No caso de SEDAI, em todos esses casos a gente segue na luta, tanto no âmbito jurídico quanto no público, porque é muito claro que é oportunista, é muito curto prazo entregar essas coisas tão importantes para essas mãos privadas que querem rir de nossa cara e sair correndo com o lucro. É muito raiva que provoca isso. É uma coisa tão curto prazo, muito pelo contrário do que a Denise estava explicando sobre pensar como construir alguma coisa a longo prazo junto com e para o povo. É muito triste ver o desmonte é essa estratégia tão curto prazo que faz estrago tão profundo para todos nós. Mas a gente segue na luta em todos os âmbitos possíveis, em todas as áreas e de forma internacional, sempre. Perfeito. Gente boa, mais alguma coisa para a gente colocar? Que cabe à população fazer? Como é que a gente pode, além deste programa, divulgá-lo, enfim, amplamente? Bom lembrar, né, Raquel, que amanhã é o Dia Mundial dos Serviços Públicos. Uhul! Mais um dia de luta, de defesa dos serviços públicos como promotores do desenvolvimento social e da inclusão. Então, temos diversas atividades preparadas, materiais, textos, para que essa luta, que é internacional em defesa dos serviços públicos de boa qualidade, se fortaleça no Brasil e no mundo. Então, seguimos em luta em defesa do povo acima do lucro. Muito obrigada pelo espaço aqui na Rádio Madalena. Agradeço muito. Ótimo, Denise, perfeito. Sim, e quando a gente descreve e fala de luta internacional contra isso, aquilo parece difícil entrar nessa luta, engajar, participar ativamente, mas todo mundo tem outros vizinhos na sua própria rua, no seu próprio bairro, que estão interessados nisso e que estão lutando
contra esse tipo de política já, e fazer essa conexão com eles e vai construindo desde a base para cima e encontrar uma maneira de engajar, de encontrar outros que estão nessa mesma luta. E sempre de baixo para cima, quando a gente ganha, não tem receita fácil, não tem atalho, é desde povão para cima que a gente tem que construir essa luta sempre, sempre, sempre. Então, nas mídias sociais, nas redes sociais, encontrando no seu próprio bairro, fazendo essas conexões entre, para construir essa luta de forma mais ampla e de forma mais coordenada. É isso aí. Valeu pelo convite, eu gostei muito. Eu aqui adorei a presença de vocês dois, o Iwan e a Denise. Muito obrigada. Esse programa acho que foi super importante e vamos tentar divulgá-lo o mais amplamente possível. E voltamos na semana que vem, certo? Um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigada. Até.